Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Clique aí, curtindo o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e deixe também o seu comentário para que possamos continuar o nosso canal crescendo dia após dia para fazermos o melhor trabalho para o Senhor Jesus. Estamos muito felizes em poder estar aqui gravando a pré-aula da lição de número 5, que vem com o título A Evangelização Urbana e Suas Estratégias. O nosso texto áureo ele vem nos dizendo, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Mateus 11, versículo 1. E a nossa verdade prática nos diz o seguinte: a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. E o nosso texto bíblico, nossa leitura bíblica em classe, está em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 12. Então, meus queridos, essa lição também é muito importante porque ela vem nos trazendo estratégias de como evangelizar as nossas cidades, né? Nós sabemos que precisamos avançar, precisamos crescer, expandir dentro da nossa cidade, e muitas vezes nós esquecemos disso. Então, essa lição vem nos trazendo estratégias. Então, meus amados, sabemos que evangelizar os centros urbanos é um dos maiores desafios da igreja neste século XXI. Nós sabemos que, segundo as estatísticas, segundo os dados que nós temos, até mesmo da ONU, 54% da população mundial vive nas grandes cidades. E com o crescimento da população urbana, vem também os problemas e os desafios. Então, é preciso, por parte da igreja, atender às necessidades da população, mas nem sempre essas necessidades são atendidas. Isso gera muita falta de habitação, de transporte, de energia, desemprego e muitas outras coisas que surgem. Então, muitos não têm direitos aos serviços básicos, como educação, saúde, moradia e etc. Mas aí a igreja precisa entrar em ação. Então, como igreja, não podemos fechar os olhos para a realidade enfrentada nos centros urbanos. Nós precisamos estar atentos. Então, o que nós devemos fazer para alcançar essas pessoas? Surge então para nós aqui esta pergunta de início dessa lição. O que fazer para alcançar essas pessoas? Nós temos que ir atrás delas. Nós precisamos orar, pedir a Deus estratégias para nós sairmos. Vamos realmente sair de fato das quatro paredes, sair de dentro dos nossos templos suntuosos, das nossas cadeiras almofadadas, do nosso ar-condicionado, e ir realmente ser, como diz aqui o nosso comentarista, ser o sal fora do saleiro. Isso é o que a igreja deve fazer para alcançar essas pessoas. Então, meus amados, nesta lição, veremos algumas estratégias a serem usadas na evangelização de uma cidade. Nós vamos tratar também dos desafios enfrentados pelo evangelista nessa conquista de uma área urbana que muitas vezes, se bem conduzida, se bem levada à administração séria e na unção do Espírito Santo, o resultado vai ser de uma evangelização integral na cidade, e a cidade vai ficar realmente conhecendo a palavra de Deus. Por essa razão, é urgente, meus queridos, coordenar todas as nossas ações na abordagem de uma cidade para que sejam implementados os pontos básicos do evangelismo de forma autêntica e possamos realmente fazer de fato o discipulado e estabelecer também novas igrejas, novas missões, novos locais de
de pregação da palavra de Deus, novos locais de reunião para se cultuar ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Então, o nosso primeiro tópico, ele vem nos dizendo assim, estratégias urbanas de evangelismo. Nós precisamos ter essas estratégias urbanas de evangelismo. Na evangelização, meus amados, de uma cidade, nós devemos levar em conta a estratégia de Jonas, do Pentecostes e também dos pioneiros pentecostais. Esses três são estudados aqui nessa lição como pontos referenciais para nós podermos fazer a evangelização urbana, a evangelização da cidade. Vamos analisar aqui então a questão de Jonas. Jonas, o profeta, ele não dispunha de tempo para percorrer toda Nínive com o juízo de Deus. Então, nós observamos aqui a estratégia dele. Por isso, ele traçou, né, uma estratégia simples, porém eficaz. Diz aqui a palavra do Senhor, que Jonas, e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas capítulo 3, versículo 4. Então, ele usou as vias principais da capital assíria para apregoar a mensagem divina, que dessa forma a mensagem não demoraria a chegar até ao palácio do rei. Então, Jonas se preocupou que a mensagem fosse alcançada o mais rápido possível. Então, havia uma urgência da parte de Deus e o profeta precisava de uma estratégia também da sua parte para alcançar as pessoas de uma forma muito rápida. Então, meus amados, isso foi uma estratégia pelas vias principais da cidade. Então, na evangelização de uma área urbana, a escolha de pontos estratégicos, avenidas, praças, terminais de ônibus, trens, metrôs, para evangelismo pessoal é muito importante. Se for possível também, nós podemos fazer outdoors, pregar nos programas de rádio, serviço de som para anunciar pelas ruas. Então, todas as formas que nós pudermos alcançar, né, serão úteis, serão viáveis para que o Evangelho seja difundido, seja pregado de uma forma integral na cidade. Então é muito importante nós analisarmos essa estratégia de Jonas, porque se o tempo é agora, se o tempo é urgente, nós temos que ser também estratégicos para sermos rápidos, para sermos urgentes também nessa pregação do Evangelho. E a estratégia do Pentecostes? Não foi sem motivo que Deus escolheu o Pentecostes para fundar a sua igreja. Ou foi sem motivo? Não foi sem motivo. Deus tinha um propósito, porque naquele evento estariam presentes ali, a importância era muito grande, e se encontrava em Jerusalém povos israelitas, judeus, de todas as partes do mundo. Estavam ali, que em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 12, nos diz que realmente tinham pessoas ali de todos os lugares. E no momento da descida do Espírito Santo, eles ouviram as maravilhas de Deus na sua própria língua. Ao retornarem aos seus lugares de origem, nós observamos que eles levaram a semente do Evangelho. Eles foram pregando aquilo que eles tinham ouvido, o que eles tinham visto acontecer em Jerusalém, que foi uma coisa extraordinária, uma coisa fora do normal que aconteceu em Jerusalém, e eles levaram essa semente. E mais tarde, com certeza, essa semente germinou e ali foram criadas várias congregações, várias igrejas, por causa daquele movimento no dia de Pentecostes. Essa foi a estratégia de Deus no dia de Pentecostes. A igreja pode aproveitar, meus queridos, a realização de eventos esportivos, artísticos, culturais, para divulgar o Evangelho. Se for possível, deve montar uma equipe com alto-falantes, até com pessoas que falem outros idiomas,
para apresentar o Evangelho aos representantes de outras nações. Nós estamos aí na iminência de eventos sempre no nosso país, nós tivemos Copa do Mundo, e eventos com pessoas de outros países, então necessidade nós podemos alcançar outros países sem termos que ir lá, apenas pregando para pessoas que vêm até nós. Então essa foi a estratégia do Pentecostes. Então, meus amados, nós temos muitas maneiras, muitas formas de acelerar a pregação e o alcance do Evangelho a todas as pessoas. Precisamos apenas sermos estratégicos na direção do Espírito Santo. O terceiro ponto, a estratégia dos pioneiros. Vejamos, orientados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingren escolheram a cidade de Belém do Pará como ponto de partida para a sua missão no Brasil. Então, meus queridos, logo na sua chegada no Brasil, em 19 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingren constataram que a capital paraense era geograficamente estratégica para se alcançar o país em todas as direções. Então, por isso, nós precisamos orar, estudar detalhadamente a região que nós queremos alcançar para que possamos fazer um trabalho realmente de sucesso, né? O Jonas, por exemplo, ele tinha sido enviado a pregar em Nínive, a cidade assíria, no início do século VIII a.C., e ele descreveu a cidade como uma grande cidade de 3 dias de caminho. Então, através dessa declaração, é bem provável que o profeta desejasse dizer que seriam necessários 3 dias para alcançar todas as partes da cidade em sua missão e pregação. Então, nós analisamos que Jonas, estrategicamente, ele buscou a maneira correta de alcançar a cidade em menos tempo possível. Então são desafios para nós. Nós precisamos ter estratégia para que possamos romper com todos esses desafios. Essa evangelização urbana precisa realmente de estratégias. O nosso segundo tópico, ele vem nos dizendo o seguinte: os desafios da evangelização urbana. Meus amados, na evangelização urbana, há desafios imprevistos que podem ser convertidos em oportunidades. Muita gente, quando vê um desafio, vê um problema, ele começa a murmurar, a reclamar. Nós temos que transformar as situações em opções, né? Transformar todos esses desafios em oportunidades. Vamos analisar aqui o primeiro item desse tópico. Diz o seguinte: a incredulidade e perseguição. Nós vivemos tempos trabalhosos, nós sabemos disso. Sabemos que muitos falsos obreiros anunciam um falso evangelho. Então, é preciso anunciar a Cristo com sabedoria, poder e eficácia. Nós temos que pregar de uma forma diferente, que venha alcançar as pessoas, que venham realmente trazer o convencimento no Espírito Santo. Nossa mensagem não pode ser confundida com a dos mercenários e a dos falsos profetas. A mensagem da cruz que nós pregamos precisa ser pregada na virtude do Espírito Santo. Nós precisamos, para termos êxito, precisamos ter um diferencial. Precisamos ser diferentes. Diante das perseguições, nós não podemos desistir ou nos calar. Jesus também foi perseguido na sua própria cidade, mas levou a sua missão até o fim. Lucas capítulo 4, versículos 28 ao 30. Jesus não desistiu. Não é momento, meus queridos, de nós desistirmos, de nós pararmos diante das dificuldades, de pararmos diante dos problemas. Precisamos entrar em ação. Na unção do Espírito, nós vamos superar todas as adversidades. Nós vamos superar todos os problemas. Não vai ter barreira que vai nos deter. Nós precisamos prosseguir porque o tempo está findando. O tempo está próximo. É momento de nós pregarmos a palavra. É momento de pregarmos a palavra com autenticidade e com verdade. O segundo ponto nosso: os enfermos nas áreas urbanas acham-se
tomadas, meus queridos, de enfermos e doentes terminais. No tempo de Jesus não era diferente. Ao entrar em Jericó, Jesus deparou com um cego que rogava por misericórdia. O cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus chega em Naim, encontra o funeral do filho único de uma viúva. Mas Jesus, na unção do Espírito Santo, ele curou o cego, ressuscitou o filho da viúva na cidade de Naim, e nós precisamos ter também essa unção. Nós precisamos desenvolver capelanias hospitalares, precisamos visitar os enfermos, os moribundos, precisamos ter uma pastoral de rua. A igreja precisa sair às ruas, a igreja precisa sair do seu lugar acomodado, que são as quatro paredes. A igreja precisa visitar os presídios, os hospitais, os asilos, as escolas, as creches. A igreja precisa sair do seu conforto pessoal e desenvolver o seu trabalho. Essas capelanias são fundamentais. Há uma necessidade muito grande de capelães na igreja para fazer esse trabalho. Precisamos nos preparar, meus irmãos, meus amados, porque as pessoas estão por aí precisando da nossa ajuda, precisando ouvir a pregação da palavra por parte da igreja, que é a responsável por essa função ou por essa missão. Terceiro ponto: endemoniados. Quem se dedica à evangelização urbana deve estar preparado também para casos difíceis de possessão demoníaca. Muitos são, vamos dizer assim, como diz o nosso comentarista, são os gadarenos espalhados pela cidade. Muitas pessoas estão por aí, por isso o evangelista precisa orar, jejuar, ter uma vida santa. A igreja não pode fazer da libertação dos oprimidos um espetáculo, mas deve, no poder do Espírito Santo, orar pelos enfermos e pelos cativos de Satanás. Nós precisamos estar, meus amados, preocupados com as pessoas que estão oprimidas, que estão possessas por Satanás. Nós precisamos ir na unção e no poder do Espírito Santo, trazer ou levar a essas pessoas a libertação do Senhor, que é o que mais essas pessoas estão necessitando nessa última hora. Não vamos, meus irmãos, ficarmos alheios a estas realidades, a estas situações. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos estar atentos a este acontecimento. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo na cidade. Estou colocando um quadro agora para você analisar, para você estudar comigo. O percentual de concentração urbana no mundo, cerca de 45% da população vive em cidades. A urbanização versus cristãos, 62% de todos os cristãos, cerca de 1 bilhão de pessoas, vivem em lugares urbanos. Urbanização versus menos evangelizados, 21% de todos os habitantes das regiões urbanas vivem nas partes menos evangelizadas do mundo, consequências da urbanização. Mais de 1/4 da população mundial será pobre e viverá em favelas nos países de terceiro mundo. Cerca de 520 milhões são habitantes de favelas, um número que cresce em torno de 70 milhões por ano. Pobreza, há cerca de 1,3 bilhão de pobres vivendo em áreas urbanas. Crianças de ruas, há mais de 100 milhões, 25% das quais trabalham e dormem nas ruas. Precisamos, meus amados, nos despertar para esta realidade que temos como estatística. Precisamos buscar de Deus para nós podermos fazer a obra do Senhor. O nosso terceiro tópico nos diz o seguinte: como fazer evangelismo urbano? A evangelização urbana só será bem sucedida se tomarmos as seguintes providências: treinamento da equipe, estabelecimento de postos-chave e acompanhamento do trabalho. Não adianta pegar uma pessoa e colocar nas ruas como evangelista se não tiver um treinamento. As pessoas, para irem para as ruas, precisam ser treinadas.
Antes de chegar à Macedônia, o apóstolo Paulo já podia contar com uma equipe altamente qualificada para implantar o evangelho na Europa. Primeiro, ele tomou consigo a Silas, depois o jovem Timóteo, que acompanhava também deles, estava o médico Lucas, o médico amado que os acompanhava. Então, com esse pequeno grupo, porém um grupo operoso, um grupo ativo, um grupo sábio, experiente, o apóstolo levou o evangelho a Filipos, a Tessalônica, a Bereia, até que a palavra de Deus, por intermédio de outros obreiros, chegasse à capital do Império Romano. Então o apóstolo Paulo ele foi estratégico na preparação da equipe que ele queria levar com ele para fazer a obra. O segundo ponto é o estabelecimento de postos-chave. Sempre que chegava a uma cidade gentia, Paulo buscava uma sinagoga onde iniciava a proclamação do Evangelho. Aqui em Atos 17, versículos 1 ao 3, nos mostra isso. Mas, embora ele, na maioria das vezes, fosse rejeitado pela comunidade judaica, é a partir dali que ele expandia a sua ação evangelística urbana até alcançar os gentios. Então tinha uma necessidade dessa estratégia para alcançar os gentios. Ele iniciava por onde ele conhecia, ele era judeu, ele iniciava pela comunidade judaica. É necessário que sejam encontrados postos principais para a evangelização urbana. Pode ser a casa de um crente ou de alguém que está se abrindo à palavra de Deus. Pode ser qualquer um ponto, mas que seja um ponto específico, que tenha facilidade de acesso, de horários, tudo organizado para que tenha uma base. Porque na evangelização as bases são muito importantes. Se não tiver base para início da evangelização, não se terá sucesso nesse ato ou nesse trabalho de evangelismo. O terceiro ponto é acompanhamento do trabalho. Procure estar atento à nova frente evangelística. Sempre que sair para uma nova área de trabalho urbano, alguém tem que ficar como responsável pelos novos convertidos que foram ganhos pela palavra de Deus, para estruturá-los, para orientá-los, para cuidar. O apóstolo Paulo sempre fazia isso, né? E periodicamente devem haver visitas até que amadureçam o suficiente para caminhar por si próprios. Então, as pessoas precisam ser cuidadas. Não é só dizer, ganhei tantas almas e deixa para lá. Ganhei tantas almas. Tem igreja que faz um somatório de almas durante o ano e no final do ano não tem ninguém sendo batizado, não tem ninguém no discipulado ainda, pelo menos. Então, há aquele descuido. A igreja tanto perde quanto ganha almas. Então, quanto ganha, acaba perdendo também por não cuidar, por não fazer o trabalho do discipulado, ou seja, o que temos aqui, o acompanhamento do trabalho que foi feito. Então, meu amado, meu querido professor, obreiro, não descuide do trabalho do discipulado. Fortaleça os novos convertidos na fé, na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Quem se põe a evangelizar nas áreas urbanas deve estar sempre atento. Por isso mesmo, tenha uma equipe amorosa, competente, disponível para fazer o trabalho. Não adianta a pessoa começar e abandonar o trabalho. Então, nós precisamos ter esse cuidado, essa atenção, né, para que possamos realmente fazer o trabalho do Senhor como ele deve ser feito. Concluindo, podemos dizer que a evangelização urbana é o grande desafio do século XXI. Nunca a igreja foi tão desafiada na sua ética, na sua moral, na sua integridade, no seu caráter de igreja como o corpo de Cristo. Então é preciso muito cuidado, é preciso muita atenção, porque se por um lado lidamos com massas, por outro lado temos que tratar particularmente com cada pessoa,
para que todos venham a ter um encontro pessoal com Deus. As pessoas precisam ter experiências próprias com Deus. Então vamos seguir o exemplo de Jesus, de Paulo, vamos fazer a evangelização urbana, vamos fazer uma base para alcançarmos outros pontos e até os confins da terra. As cidades são estratégicas, a proclamação mundial do Evangelho. Precisamos ter esse cuidado, essa atenção. Muito obrigado por ter assistido mais esta videoaula. Que Deus te abençoe. Clique aí curtindo o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e deixe também o seu comentário para que possamos continuar o nosso canal crescendo dia após dia para fazermos o melhor trabalho para o Senhor Jesus.